Bom dia, bom dia, bom dia. Consegue me ouvir? Tudo certo aí? Só me dá um ok, por favor, no chat se estão me ouvindo. Tá tudo certo, o som tá bom, a imagem tá legal, tá conseguindo me ver bem. Tudo certo aí? Show de bola. Show de bola. Pra gente mandar bala aí nesse evento maravilhoso. Pessoal, um bom dia a todos. Bom sábado para todos vocês aí. Uma satisfação muito grande poder conversar um pouquinho com vocês aqui nesse evento. Ó, galera, seguinte, tá? Nós vamos começar então o nosso ciclo de palestras aí, um evento chamado Monstros do Treinamento Físico. Então, quem acompanha a gente nas redes sociais, tanto eu quanto o professor Luiz, o professor Fábio, o professor Gustavo, viu aí durante essa semana que a gente publicou bastante sobre isso aí. É um evento que eu tentei colocar em prática já há um bom tempo, mas em virtude aí da nossa condição de saúde pública, né, que a gente vem passando aí no Brasil e no mundo, infelizmente não foi possível fazer esse evento antes. Porém, surgiu a oportunidade então da gente transformar esse evento em um modelo online que tem, claro, seus benefícios, justamente porque a gente consegue romper barreiras, né? A gente consegue trazer profissionais de longas distâncias, por exemplo, né? Então, assim, é muito gratificante poder contar com esses caras que vocês estão vendo aí na tela agora, né? O professor Luiz Fabiano, o professor Fábio Dominski, o professor Gustavo Maito. Para mim é uma alegria muito grande, porque, como eu falei para vocês, esse evento já há um bom tempo que eu venho idealizando. Então, para mim é muito gratificante poder trazer isso para a educação física, trazer isso para a saúde como um todo, né? Educação física e saúde, um projeto desse que eu idealizei e muito difícil, né, colocar isso em prática, mas felizmente, graças à parceria desses caras aí, foi possível trazer esse evento de uma maneira que nós rompêssemos barreiras, né, trazendo esse evento aí pro online. Então, sim, galera, ó, para quem tá aí, tá comigo, eu tô aqui com outro computador na minha esquerda, aqui tô com outro computador, tô vendo aqui vocês, tô vendo que vocês escrevem, aí eu vou moderar o evento o tempo todo, ou seja, eu vou ficar do início ao fim, os palestrantes, eles vão aí dar o show deles, né, vão fazer as suas falas nesse evento, cada um com sua expertise. A ideia é justamente trazer temas, palestras que sejam de temas diversos, não somente um tema específico, e que possam contribuir bastante aí com a capacitação de vocês, independentemente se é estudante, profissional de educação física. Então, por favor, quem está aí no chat agora, quem está chegando aí, coloca para mim, por favor, a cidade, né? Para quem já assistiu lives minhas no YouTube, sabe que eu sempre gosto de perguntar a cidade ou qualquer curso, né? Eu sempre gosto de perguntar a cidade, o estado que vocês são. Claro que tem um pessoal que está sempre junto aí, né? Já sei que já está sempre junto com a gente. Isso é muito legal. As pessoas voltando a fazer os cursos, a fazer os eventos com a gente. Isso é muito legal e gratificante para nós como professores saber que as pessoas estão voltando e participando cada vez mais e, claro, tentando construir um conhecimento mais sólido, né? Então é o seguinte, galera, ó, para a gente começar, tá? Sem mais delongas aí, eu não gosto de enrolar, para quem me conhece, eu não gosto de enrolar, eu gosto, meu papo é reto, né? Até o evento ele já é papo reto. Então aqui, ó, o negócio é papo reto, não tem frescura nenhuma, o negócio é aqui, ó. E nós vamos para a lida mesmo. Entendeu? Então assim, ó, vai entrar agora o professor Gustavo, ele vai conversar com vocês um tema muito importante. Daqui a pouco eu vou pedir para o Gustavo ligar a câmera dele, ele está aí já com a gente, certo? Já vou pedir daqui a pouquinho, tá, Gustavo, para você ligar a câmera para mim, para a gente conversar um pouquinho, para ele entrar já e falar de um tema muito importante. Aí o seguinte, e depois da palestra do Gustavo, tem algumas coisinhas que nós preparamos para vocês aí, tá? Alguns presentes, digamos assim, os presentes bem legais, então não perde, tá? Fica com a gente aí nesse sabadão, que eu tenho certeza, eu não estou falando nem por mim, eu estou falando por esses três caras que estão comigo aqui, ó. Por esses três caras aqui, eu tenho certeza absoluta que quando você sair desse sábado aqui, nós vamos encerrar o evento lá quando chegar por volta das 4 horas da tarde, horário de Brasília, vocês vão ver, cara, que sábado maravilhoso, que experiência sensacional que eu tive aqui. Então, para mim é muito bom ter vocês aqui, muito obrigado pela presença de vocês. O Gustavo, tá aí já, né? Certo, aí, ó, já tá tudo certo. Então, cara, por favor, liga essa câmera aí, vamos começar a parada, que o negócio tá monstruoso. Aí, ó, meu Deus do céu, o cara é patrocinado pela Adidas, né? Isso aqui é Adidas ainda. Não, não. Isso que é Ace. É o quê? Ace. Ace, nem sei o que que é, cara, mas enfim. Deve ser um Adidas pirata, sei lá, né, cara? Não, tô brincando, tô brincando. O cara tá no outro nível aí já, né? Ô, Gustavo, cara, ó,
Muito obrigado pela tua participação aí, cara. Para mim é uma alegria muito grande. Falar um pouquinho do Gustavo aqui é sempre muito bom falar dele, porque é um pouco diferente. É um pouco diferente. O Gustavo, ele é um cara extremamente competente. Ele foi meu aluno na graduação, para vocês terem uma ideia. O Gustavo ele foi meu aluno desde a primeira fase, aturou todas as pauladas da primeira até a oitava fase, passou por tudo. É um cara extremamente competente naquilo que faz. É um guri assim fantástico. E eu tenho certeza que tem um futuro aí brilhante pela frente. Apesar da pouca idade, não vamos revelar a sua idade, mas apesar da pouca idade, é um cara realmente que tem um comprometimento naquilo que faz, cara, 120%. Sempre preocupado, sempre muito preocupado. Isso é bom, porque ele faz um trabalho realmente exemplar. Tive a grande honra de acompanhar a trajetória dele na graduação, se formou muito bem, inclusive. Infelizmente, a pandemia, né, bem no momento que ele estava se formando, veio a pandemia, então a gente acabou não conseguindo fazer o que nós queríamos fazer, como, por exemplo, publicar o artigo científico e tudo mais. Só que concluiu com muito êxito a graduação e hoje está aí como um grande profissional, é treinador. E aí já começa uma diferença, né, na nossa área, né, Gustavo? Porque é o seguinte, você é treinador e também atleta. Então você Sim, bota na prática justamente o que você estuda, né? E é muito bacana porque os próximos palestrantes também são assim como eu. Então a gente pratica aquilo que a gente estuda, é muito legal isso. Então o Gustavo, ele é treinador, atleta de corrida de rua, ele já trabalha um bom tempo com isso. Depois ele vai contar um pouquinho a história para vocês aí, a palestra dele. Ele atualmente vem se especializando cada vez mais em treinamento funcional, não só para corrida de rua, mas também se especializando em corrida de rua no sentido de trazer aí um diferencial, né, no que é o treinamento funcional. Isso é muito legal também. E, ó, só para você ter uma ideia, tá? Só para você ter uma ideia. O cara se formou, tem pouca idade para preservar a idade dele e já é proprietário, já tem uma empresa, já tem toda a estrutura pronta, atende, faz consultoria online. O cara é fenomenal, o cara é monstro. Então, assim, eu não vou trazer ninguém aqui que não seja monstro. Então, o cara é monstro mesmo. Sem contar também, pessoal, que o Gustavo, ele é criador e produtor de conteúdo online, então ele tem um canal no YouTube, acompanha o canal no YouTube, eu acompanhei esse início do canal dele, tive a oportunidade aí, de inclusive participar de etapas, né, que ele foi cumprindo no canal dele, então segue o Gustavo lá no... Se inscreve, né? YouTube a gente fala se inscreve, Instagram é segue e YouTube se inscreve. YouTube se inscreve no canal dele, Gustavo Maita é o nome dele, é só digitar lá, que vai aparecer no YouTube, se inscreve, que é um canal fenomenal, faz um conteúdo com tom de, assim, um tom mais cômico, sem perder o crivo científico, é muito legal o produto que ele oferece lá, então corre lá, se inscreve, que é show de bola. E também, né, galera, ó, só para completar, para eu dar a palavra para ele aí, o cara é escritor também, meu amigo, não é pouca coisa não, rapaz, o cara é escritor também, recentemente nós escrevemos, Gustavo e eu escrevemos um e-book sobre treinamento de corrida, manual prático de treinamento de corrida, que é um e-book, cara, direto ao ponto, é um e-book fantástico. E ele vem escrevendo outras coisas também, eu sei porque eu acompanho aí de perto, tá escrevendo, a gente tem alguns projetos para escrever livros também a partir do ano que vem. E esse ano, né, Gustavo, a gente teve a ideia de fazer alguns cursos, né, cara, e deu certo, né, cara? deu super certo, cara. Deu muito certo, né, cara? A gente começou o ano, dia 4 de janeiro, nós estávamos lá não, aí, né, na sua casa, Aqui é. estava aí conversando, passando o dia inteiro, montando as estratégias para a gente, ao longo do ano, conseguir executá-las. E felizmente, né, cara, deu tudo certo. A gente tem aí, inclusive, alguns presentes pro pessoal, né? Então, cara, só te agradecer mesmo, de coração, por você estar aqui, encarar essa jornada com a gente aí nesse sabadão. O pessoal tá ansioso pra caramba para poder ouvir a tua palestra aí, que é sobre economia de corrida, muito além da resistência, esse tema aí que eu tô muito ansioso para ver. Inclusive, eu sei que tu domina muito o tema. Tu já palestrou, tu já fez cursos, né, cara? A gente já fez cursos com isso aí, então eu tenho certeza absoluta que vai ser uma live aí, uma palestra, uma aula sensacional. Cara, então assim, ó, meu muito obrigado, de coração mesmo. Eu vou te passar a palavra, depois eu vou tirar aqui essa tela, vou descompartilhá-la, aí eu já autorizei aqui para você compartilhar as tuas também. Se por acaso, né, tu vê que não dá certo aí, me avisa que já a gente já faz a parafernália toda para tu compartilhar e mandar bala aí. Beleza, meu amigo? Aí eu vou tirar minha câmera também, vai ficar só tu, cara. E aí, ó, bora pra cima. Beleza? Gustavo, a palavra é tua, meu amigo. Obrigado.
Valeu, Moacir. Então, vamos começar aqui, vamos ver para compartilhar a tela aqui. Valeu, obrigado. Vamos começar então? Então, bom dia para todos, né? Bom dia aí, já começamos o dia com essa apresentação fenomenal aí do Moacir. Ele falou tanta coisa de mim que nem eu sabia. Cara, até eu fiquei impressionado. Eu quero agradecer primeiro, né, por estar presente aqui, por ter recebido esse convite para estar dando essa palestra para vocês. E como o nome já diz, hoje a gente vai falar sobre economia de corrida na corrida de rua. E por que que eu trouxe esse tema para a gente? Primeiro, porque a economia de corrida é algo fenomenal para a gente trabalhar. É algo fenomenal e ela engloba muita coisa. Economia de corrida não é só uma coisinha, não é só um detalhe, é muita coisa que envolve, qualquer coisa que a gente mude no nosso corpo, até mesmo a genética pode influenciar na economia de corrida. E isso daqui vem sendo estudado cada vez mais a gente vem falando sobre isso, e ele vai tomando uma proporção que hoje em dia é enorme, enorme. Ela começou tão simples que se disfarçava junto com o VO2 máximo e agora tomou uma proporção enorme. Mas então, antes de eu dar o curso todo aqui no começo da aula, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre a minha história, rápida, bem ligeira aqui para vocês entenderem o porquê de eu falar de economia de corrida. Porque tem um pouquinho da minha história por trás disso aí. Então, assim, como o Moacir mesmo falou, eu sou treinador de corrida de rua, professor de treinamento funcional. E eu comecei a corrida de rua faz cerca de alguns 4 anos, mais ou menos. Eu comecei na corrida de rua, primeiramente para ter um condicionamento físico melhor. Comecei a correr, comecei a gostar, e depois eu comecei a criar paixão pela corrida de rua. Então, quando eu comecei a correr mesmo, comecei a treinar toda semana, quase todos os dias, eu comecei a criar paixão por aquele esporte, eu decidi então que eu queria ser treinador de corrida de rua. Eu decidi isso, então eu comecei a correr mais para fins competitivos. O que era só para um condicionamento físico, só para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, começou a virar competição. Então eu comecei a treinar muito, comecei a aumentar volume, comecei a aumentar a intensidade dos treinos, e daí começou aquelas velhas lesões. Por quê? Quando eu comecei na corrida de rua, quando eu comecei a pesquisar coisas rápidas que a gente vê, assim, vê no Instagram, vê naqueles profissionais que já correm, vê coisas assim, eu comecei a ver assim que o pessoal não fortalecia muito. O pessoal era só corrida, e eu ficava com medo. Putz, será que se eu fortalecer, eu vou ficar pesado? Será que eu vou criar massa? E tem aquele velho estereótipo, né? Que você faz musculação, você fica pesado, você fica grande e tal. E aí eu não fortaleci o suficiente, com medo de ficar pesado e perder a performance. Perder a performance. E por conta disso, apareceram as lesões. Então eu comecei a procurar treinamentos que não me deixassem tão grande, tão hipertrofiado, sabe, aquelas loucuras que a gente tem no começo do esporte. Então eu encontrei o treinamento funcional. Encontrei treinamento funcional e comecei a realizar treinamento funcional focado na corrida de rua. Então, treinamentos de predominâncias, empurrar, puxar, dominância de quadril, tudo mais. E aí, quando eu fui fazendo esse treinamento funcional, eu fui executando, eu fui aprimorando no treinamento funcional, eu comecei a notar muita diferença no meu corpo. Muita diferença, inclusive, na minha performance. Então, eu tive 2 principais mudanças depois do treinamento funcional, depois do treinamento de força, que foram, principalmente, a saúde e a performance. Então, aquelas lesões que eu tinha antes, aquelas lesões que começavam a doer o joelho, doer o pé, inclusive, embaixo do pé, que é o arco plantar, aquelas lesões começaram a sumir. E eu comecei a correr muito mais tranquilo. Eu não corria com medo.
Porque antes eu corria com medo. Será que eu vou ficar uma semana parado? Será que eu vou ficar uma semana no gelo para poder correr de novo na semana que vem? Aquilo já começou a ficar mais despreocupado e eu já não sentia mais dor quando eu ia correr. E aquilo já foi uma mudança sensacional. E eu, inclusive, acho que a melhora da saúde, essa segurança, foi a chave principal para eu ter o meu aumento de performance. Porque aí eu consegui treinar com mais segurança, ou seja, a gente consegue aumentar um pouco o nosso limite, né, para poder gerar performance. Só que o treinamento funcional, ele também age na performance. E eu vou falar mais para frente isso aí. Então, com essa melhora na saúde, essa melhora na performance, esse mundo de coisas que aconteceram no meu corpo, eu decidi. Eu precisava trazer isso para as outras pessoas. Eu precisava mostrar o quão bom é isso e eu precisava desmistificar esse negócio que todos os corredores têm, que a força vai deixar eles pesados, a força vai deixar eles lentos. E eu, então, decidi me aprofundar mesmo no treinamento funcional e virar professor de treinamento funcional, ou instrutor de treinamento funcional. E então, eu comecei a dar aulas de treinamento funcional, comecei a ver que os meus alunos com treinamento funcional começaram a gerar performance e melhora na saúde. E aí eu consegui, finalmente, juntar a corrida com o treinamento funcional. Então, criando um método de treino, onde mesclava treinamento funcional e corrida de rua, para gerar a mesma coisa que gerou no meu corpo, que é melhora da saúde e aumento da performance. E até agora, estou gerando, estou conseguindo, os meus alunos estão tendo resultados, tudo com os treinamentos funcionais mesclados ao treinamento de corrida de rua. Isso, então, me mostrou o quão importante é a gente juntar esses dois. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Por que eu dei fiz esse gráfico aqui na frente de vocês? Simplesmente porque isso envolve economia de corrida. A gente envolve a economia de corrida ao treinar força no nosso corpo. Então, peraí, se eu treinar força, eu vou ser mais econômico na corrida, eu vou melhorar na corrida, mas como assim? Eu vou mostrar para você agora nos próximos slides. Mas antes, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Seguinte, muito tempo atrás, a gente achava que o VO2 máximo, era predominante em qualquer circunstância na corrida. Quem tivesse o maior VO2 máximo corria mais rápido. Quem tivesse o maior VO2 máximo, ele tinha melhor rendimento. Quem tinha o VO2 máximo elevado, tinha um desempenho bom em tal esporte. Só que, aos poucos, esse VO2 máximo começou a cair por terra. E a gente começou a ver, VO2 máximo, será mesmo que o VO2 máximo é o ponto-chave de tudo? Será que o VO2 máximo é mesmo a única variável que eu posso ver para conseguir ter um bom rendimento na corrida? Porque se fosse assim, se eu fosse lá treinar, por exemplo, intervalados, o intervalado ajuda muito no aumento de VO2 máximo. Então, se eu fosse treinar intervalados, eu conseguiria fazer uma maratona bem, porque meu VO2 máximo ia aumentar, não ia? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, isso começou a ficar um pouco mais frágil, essa justificativa, né? Essa justificativa do VO2 máximo ser o ponto-chave de melhorar o desempenho. Então, começou a cair por terra. Só que a gente tinha que identificar o porquê. Então, o VO2 máximo hoje já não é mais o ponto-chave para se obter bons resultados. Obviamente, o VO2 máximo é um dos pontos para se obter bons resultados, é óbvio, mas ele é uma variável fisiológica. Ele não vai ser o ponto-chave, o principal motivo de você ter um bom resultado. Não é apenas o VO2 isolado. Então, é aí que há a ascensão da economia de corrida. Então, aí que a gente começa a perceber o quão essencial começa a ser a economia de corrida.
Porque se o VO2 máximo não é o ponto-chave para a gente ter um resultado, como é que a gente vai saber, como é que a gente vai mensurar o resultado de alguém? E aí, a gente começa a entender sobre o VO2, ou sobre a economia de corrida. Então, aqui, ó, o VO2 máximo, a relação do VO2 máximo e o desempenho. Primeiramente, eu queria falar, como eu já falei, o VO2 máximo é uma medida fisiológica e não de desempenho. Então, aquilo que a gente tinha falado, ele não é o ponto-chave, não é... Há muito esse endeusamento do VO2 máximo. A gente acha que o VO2 máximo é, meu Deus, ele tem um VO2 máximo de 70, então ele é um super atleta. Depende para quê? Depende qual é o objetivo dele, depende qual é o esporte que ele faz. Um VO2 máximo de 70 para um maratonista, tá legal, mas um VO2 máximo de 80, de 70 para um velocista, às vezes não é necessário, porque eles não precisam de tanta captação de oxigênio. Eles precisam mais de potência, certo? Então, assim, o teste fisiológico, ele nos diz algo sobre o funcionamento interno do atleta, mas não o suficiente. Foi o que eu tinha falado sobre o VO2 máximo. Então, ele diz um ponto, ele diz uma chave. Então, é como se fosse um percentual de gordura, é como se fosse pressão arterial, batimento cardíaco. Então, ele te dá algo sobre o funcionamento do seu corpo. Ah, ok, meu batimento máximo, minha frequência cardíaca máxima é de 180. Legal. E é isso. Ela fala que a minha frequência cardíaca máxima é de 180, assim como o VO2 máximo. Meu VO2 máximo é de 60 ml quilograma minuto. Legal. É isso. É uma medida fisiológica. Então, a gente tem muitas outras coisas por trás disso. E nem sempre quem tem o melhor VO2 terá o melhor resultado na competição ou nas próprias marcas pessoais. Às vezes, o VO2 até diminui. A gente está treinando e o nosso VO2 máximo, ele diminui. Só que o nosso rendimento, ele aumenta. Isso, claro, medido pela aqueles testes de gases, testes de emissão de gases. Ele até aumenta, ele até diminui, mas o nosso rendimento aumenta. Mas que estranho. Por quê? Porque o nosso corpo fica mais econômico. Então, a gente consegue trazer outras coisas que melhoram o nosso rendimento além do nosso VO2 máximo. Então, a economia de corrida. O que é essa tal de economia de corrida que eu estou aqui falando para vocês? A economia de corrida, ou EC, que a gente fala, é definida como o custo energético na execução do ato de correr. Então, quanto de energia eu gasto para fazer o movimento da corrida? Quanto de energia eu vou despender no meu corpo para conseguir mover meu corpo durante 1 hora, durante 2 horas, durante 30 minutos, depende da prova. E ela é dada pela relação entre o consumo de oxigênio e a velocidade de corrida. O atleta terá melhorado sua economia de corrida se tiver diminuído o consumo de oxigênio para uma mesma velocidade. Então, é o seguinte, se eu corria antes gastando, por exemplo, 10 ml de quilograma minuto de VO2 para correr por exemplo, 7 km por hora, e agora eu uso 8, então eu fiquei mais econômico. Se eu usava 10 do VO2 e agora eu uso 8, significa que eu uso menos. Se eu uso menos, eu sou mais econômico. Entenderam? Se eu uso menos VO2 para executar a mesma velocidade, eu sou mais econômico. Mas por que eu uso menos? Existem várias coisas que ditam o porquê que eu vou usar menos VO2, menos oxigênio para realizar o movimento. E algumas delas, alguns pontos mais importantes para a gente ter essa economia são a anatomia, então a nossa própria anatomia,
a nossa própria genética, ela vai influenciar muito na economia de corrida. A força, e aí que entra o nosso treino funcional, onde que entra o nosso treino de fortalecimento, né? A força vai influenciar muito para a gente ser mais econômico. A técnica de corrida, então, quanto mais técnico, quanto mais limpo é o meu movimento, menos energia eu vou gastar. Não é correto isso falar? Se eu gasto muita energia, por exemplo, correndo para cima, não sei se vocês já viram pessoas que correm e elas não fazem um movimento linear, então elas não correm para frente, elas correm fazendo movimentos de onda, então elas correm saltando. Esse movimento de saltar, ao invés de ir para frente, despende muita energia. Então, ao invés de a gente estar indo para frente, a gente está indo para cima e depois para frente. É como se a gente estivesse fazendo saltos. E isso é um erro técnico. Isso é um erro técnico da corrida, que atrapalha muito na economia de corrida. Atrapalha muito. E o tempo no esporte. O tempo no esporte eu botei aqui embaixo porque ele é a base. O tempo no esporte ele vai ser a base para você ter uma melhora na economia de corrida, porque de nada adianta você treinar técnica, treinar força, ter uma boa anatomia, ter um bom corpo para ter uma economia de corrida, se você está há pouco tempo ou se você não tem constância no esporte. Não adianta, você vai treinar um mês para 3 semanas, treina mais um mês para 2 semanas, treina 2 semanas para um mês. Então, se você ficar ficando assim, se você não ficar constante no treino, seu corpo não vai evoluir. Você não vai ter a demanda certa para poder executar o movimento corretamente. Ok, você pode ter uma melhora técnica, a técnica, como ela é de memória, você até pode conseguir manter a técnica durante a coisa, mas a força, você vai perder a força. No seu corpo, você vai perder condicionamento cardiorrespiratório, que é um dos pontos, como eu falei, ele é um dos pontos, não o chave, mas é um dos pontos. Se você perder o condicionamento cardiorrespiratório, você não vai ter uma boa economia de corrida, certo? Então, o tempo no esporte é a base para você ter tudo isso e uma economia de corrida ótima para o seu desempenho, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Anatomia. Então, a pessoa com um centro de gravidade elevado, menor circunferência da coxa e menor IMC, tendem a utilizar menos energia. Então, pessoas que têm um centro de gravidade elevado. Vocês já viram os quenianos correndo? Vocês já viram? Normalmente, eles não são tão altos. Eles não são tão altos. Eles são pessoas ali de 1,60, 1,70, só que o centro de gravidade deles é elevado, a cintura deles é elevada, a perna é maior em relação ao tronco. Então, eles têm maior amplitude de perna. Então, eles têm uma maior amplitude de passada, o que gera para eles uma vantagem. Gera para eles uma vantagem na corrida. Então, eles têm essa amplitude na perna e eles conseguem dar menos passos com mais velocidade. Aí é uma coisa de anatomia deles. Não adianta você querer ter um centro de gravidade elevado que você não vai, a não ser que você faça uma prótese no seu fêmur. Aí você consegue ter uma perna maior. Mas não tem como, naturalmente, você melhorar isso. Isso é anatomia. A circunferência da coxa também auxilia muito na economia de corrida. Uma maior circunferência, uma coxa mais grossa, ela dificulta o movimento de corrida. Isso porque a gente vai ter maior musculatura ali, vai ter mais gasto energético para executar esse movimento. Então, uma coxa mais fina, uma secção transversa mais fina, circunferência menor, vai ter, sim, uma melhor economia de corrida, uma maior economia de corrida. Isso levando em consideração para meio fundistas e fundistas. Né? A gente está aqui falando de corrida de rua, corrida de 5K para cima, né? Até 3K vai ter essa influência aí também, certo? Velocistas tem aí uma coisinha diferente, que também vou falar depois um pouquinho para frente, certo? Menor IMC, isso eu acho que não é nem estranho falar para vocês, né? Porque
Menor IMC, menor peso. Menor peso, mais movimento. Ok. Mas aí a gente chega naquele ponto. Se eu ficar forte, eu vou aumentar o peso. Se eu aumentar o peso, eu vou ficar com menos movimento. Aí tem esse ponto também, que o MC depende um pouco. Depende um pouco da sua composição corporal. Obviamente, se você tiver um corpo muito hipertrofiado, aumentando o IMC consideravelmente, obviamente você não vai ter uma economia de corrida ótima. Mas o mínimo essencial, o essencial, a hipertrofia essencial, o fortalecimento essencial para o seu corpo, aí sim vai fazer a diferença. Então aí mora o diferencial. Aí mora o diferencial entre ter um corpo volumoso e ter um corpo fortalecido. Não tem uma relação tão direta entre um e outro. Claro, tem uma relação um pouco direta, mas não tão direta, não é 100% que a gente vai. Se eu tenho um corpo forte, eu logo vou ter um corpo volumoso. Não, eu posso ter um corpo forte sem muito volume, certo? E isso auxilia, isso interfere o IMC também. A força, como eu já tinha falado, quanto mais força, mais potência. Você é forte, você tem potência. Você consegue gerar mais força no torque, né? Você consegue gerar mais torque no seu pé para gerar o movimento, para ir para frente. Quanto mais força, mais torque você tem para ir para frente. A técnica, quanto mais coordenado o movimento, menor energia será gasta. Aquele negócio que a gente falou, de saltar. Mais para frente eu vou dar outros exemplos para vocês verem ali. O tempo no esporte, então, que a vivência no esporte é essencial, certo? Então, vamos lá. Anatomia. Agora aqui que eu queria falar para vocês, ó. Alguns corpos serão mais econômicos que outros, e isso é normal. Então, a gente tem que saber que todo mundo tem o seu limite. Todo mundo vai chegar num ponto onde a sua anatomia vai proporcionar aquilo e pronto. Não adianta você querer passar daquilo, que aquilo não vai ser legal. Aquilo não vai gerar mais resultados. Então, a sua anatomia, o seu corpo foi projetado até tal ponto. Depois disso, você não vai conseguir. Então, não adianta você querer ser um maratonista profissional se o seu corpo não te gera isso. Se o seu corpo não vai te levar a isso. Não adianta eu querer inventar agora que eu quero ser um saltador olímpico, né? Um salto horizontal, de salto horizontal. Tá, mas será que meu corpo proporciona isso? Será que eu tenho potência ideal de membros inferiores para saltar horizontalmente? Claro, se eu treinar bastante, eu vou ter ótimos resultados. Eu posso ir ali e saltar 6 metros. Mas será que eu vou conseguir a nível olímpico, a nível competitivo mundial? Será? O meu corpo, ele tem um limite. O nosso corpo tem limite, certo? E alguns limites são maiores do que outros. Isso é normal. Não é 100% para todo mundo. Alguns não chegam lá. Isso é normal, certo? Como eu tinha falado, circunferência da coxa, o IMC e até o comprimento de membros inferiores. Eu trouxe aqui de volta porque eu trouxe essas fotos aqui para vocês verem. Então, é o seguinte, olhem esses dois corredores. Um é velocista, né? E o outro é maratonista, fundista. Os dois são corredores. Os dois trabalham com corrida de rua. Só que olha a diferença de um corpo para outro. Olha como um é muito mais hipertrofiado, é muito mais volumoso e o outro é muito mais fino, é muito mais leve. Agora vocês olhem para isso e pensem, qual deles é mais econômico? Qual deles gasta menos energia para percorrer a mesma velocidade? Obviamente, é do maratonista, mas porque ele precisa disso. Ele precisa ser mais econômico. O velocista, ele precisa de muita potência, ele precisa de muita força para gerar o movimento explosivo. É aquilo que a gente tinha falado, ele tem que gerar torque, então ele tem que gerar muita força na perna dele. Por isso que ele tem que ser volumoso, ele tem que ter muita fibra ali para poder manter aquele movimento por 100, 200 metros, que seja. Mas se passar disso, ele já começa a não conseguir sustentar aquela velocidade, obviamente, mas ele não consegue sustentar por muito tempo.
porque ele não tem uma economia boa de corrida. Ele gasta muito oxigênio para gerar aquela velocidade. E isso é normal. Isso é a especificidade de cada atleta. E é isso que eu quero chegar. Cada atleta tem a sua especificidade. Cada atleta tem o seu corpo ideal. Não é um padrão para todo mundo. Não é um padrão ideal para todos. Então, às vezes, você tem um corpo legal para uma prova, por exemplo, de 5K, de 10K, mas você quer fazer provas de maratona. Então, você acaba indo um pouco contra a sua fisiologia, um pouco contra a sua anatomia. Mas você consegue, mas não vai gerar tantos resultados quanto se você fosse a favor da sua anatomia, a favor da sua fisiologia, certo? Cada pessoa é diferente e cada corpo tem um objetivo diferente, certo? E aqui a gente entra para os tipos de fibra. Uma coisa que eu queria entrar aqui para falar sobre, e eu acho muito importante a gente falar, que os tipos de fibra, eles vão te identificar qual é a prova ideal para você. Eles vão identificar qual é a prova ideal para você poder realizar, qual é o seu potencial em cada prova. Então, assim, ó, a gente tem fibras, basicamente, tipo 1 e tipo 2, né? Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, que são aquelas mais irrigadas, e a tipo 2, que é as fibras brancas, né? As fibras de maior contratilidade. Então, aqui eu trouxe três exemplos, né, de quantidades de fibra. A gente vê ali por fibras vermelhinhas as tipo 1 e as mais branquinhas tipo 2. Os corredores de longa distância, eles normalmente têm predominâncias de fibra tipo 1, fibra mais irrigada, fibra de contração lenta. Os corredores de sprint, os corredores velocistas, têm predominâncias das fibras brancas. Mas eu quero trazer um ponto para vocês, que é a mesma coisa que está aqui nesse slide. Não é porque eu vou ser corredor, que eu vou treinar para corrida de sprints, corridas de velocidade, que o meu corpo vai mudar as fibras, certo? Então, é a mesma coisa que falar que quem joga basquete fica alto, ou quem pratica ginástica artística fica baixo. Não é assim, não é isso. A predominância é essa porque eles identificam que o corpo tem maior predominância de tais fibras e aí vão para aquele esporte. Então, eles identificam que o corpo dele tem mais resistência, vai para aquele esporte. Identifica que o corpo dele tem mais potência, vai para o outro esporte. Então, não é que o esporte vai te deixar assim, é que você tem uma melhor predominância para aquele esporte, certo? Então, as fibras tipo 1, que é a contração lenta e maior resistência, que são as fibras vermelhas, as mais irrigadas. As fibras tipo 2, que é a contração rápida com menor resistência. Então, aqui a gente vê, né, as fibras mais claras são as fibras tipo 2 e as fibras mais escurinhas, as fibras mais rosadas são as fibras tipo 1. Então, pode ver que na primeira, ali no long distance, né, corredor de longa distância, ele tem muito mais fibras vermelhas do que lá no último, que é o sprint, que é o que tem muito mais fibras brancas. No meio ali é o intermediário, que é a distância intermediária ali, né, que é o normal, mais comum. E aqui eu trouxe uma tabelinha, que daí vocês podem tirar print aí para ver. E eu vou focar só em 3 coisas aqui, que é a velocidade contrátil de cada fibra, o conteúdo da mioglobina, conteúdo de glicogênio, e a atividade de ATPase miofibrilar, certo? Então, assim, a velocidade contrátil que a gente vê ali, ó, fibra tipo 1, que é a verde, e a tipo 2 separada em 2 níveis, né? A e B, que é A de contração rápida, mas nem tanto, e a B de contração super rápida, né? De ultra rápida. Então, a velocidade contrátil, olha, você vê que a velocidade contrátil de quem tem mais predominância de fibras vermelhas vai ser baixa, porque a velocidade de contrátil, a velocidade de contração da fibra tipo 1 é mais baixa. Então, a gente vai notar que a pessoa que tem uma predominância de fibras tipo 1, ela não tem um movimento tão rápido quanto, tão explosivo quanto quem tem mais predominância de fibras tipo 2, seja ela A, B.
certo? Então, quem tem mais predominância de fibras tipo 2, que é o exemplo lá do corredor de velocista, eles têm maior velocidade de movimento, contração, eles contraem mais rápido do que quem tem predominância de fibras tipo 1. Então, mas aí tem outra coisa, a resistência de quem tem mais fibras tipo 1 é muito mais alta de que quem tem predominância de fibras tipo 2. Então, não tem uma melhor. Não existe um tipo de fibra melhor. Não existe, quem tem predominância de fibras tipo 1 é melhor do que quem tem predominância de fibra tipo 2. Não existe isso. O que existe é melhor esporte para aquela predominância. Melhor esporte para aquilo que o seu corpo é. Então, você não adianta, se eu sou predominantemente fibras tipo 2, não adianta eu querer correr numa maratona, querer fazer tempo numa maratona, que o meu corpo não vai permitir isso. E eu posso me machucar, certo? E eu posso até me frustrar com isso e não querer participar mais de provas de corrida. Então, a gente tem que identificar o que o nosso corpo é ideal, qual esporte é ideal para o nosso corpo, certo? Então, assim, as fibras não são mutáveis. Lembra que eu falei ali, as fibras não são mutáveis. A gente não consegue mudar o tipo de fibra. A predominância é geneticamente atribuída. Então, a gente nasce com um certo grau de predominância de fibra. Com o tempo, até ali cerca de 12 anos, 13 anos, mais ou menos, a gente começa a criar as predominâncias. Então, a gente cria predominâncias de fibra tipo 1 ou predominâncias de fibra tipo 2. Aí é onde nosso corpo começa a criar essas relações de velocidade ou de resistência. Então, ela não é mutável. Então, a gente nasce com aquilo. A gente nasce com uma genética para ser alto, para ser baixo, para ter fibras tipo 2, fibras tipo 1, olhos castanhos, olhos verdes. Isso é genético. Porém, as fibras são treináveis. São treináveis. Eu posso não ter nascido com uma predominância de fibras tipo 1, mas se eu treinar bastante, aquele pouco que eu tenho, aquela pouca predominância que eu tenho, consegue ter maior resistência. Então, eu consigo treinar mais aquelas fibras. E mesma coisa funciona para o treinamento de potência. Se eu tenho poucas fibras tipo 2, mas se eu treino potência, eu vou treinar aquelas fibras. Então, é muito relativo a gente falar que a gente aumentou fibras tipo 2. Na verdade, não. A gente não aumentou a predominância de fibras tipo 2. A gente aumentou a relevância das fibras tipo 2. Então, elas ficaram mais relevantes quanto as fibras tipo 1. Se a gente treinar só potência, é isso que vai acontecer. O inverso também é o contrário. Certo? Mas como é que a gente consegue estimar as fibras? Eu vou olhar para a pessoa e vou falar, essa daqui é predominantemente fibra tipo 1. Eu vou olhar para outra e, não, essa daqui é potência. Você não está no esporte certo. Sai daí e vai para a velocidade. Não é bem assim. E se você fizer isso, está bem errado. Na verdade, existem duas maneiras da gente fazer, que é diretamente. Diretamente é fazendo biópsia. Então, eles vão lá e tiram um pedaço do músculo da região que eles querem avaliar, tiram um pedaço do músculo e vão lá e fazem, através de exames, fazem uma biópsia e identificam. É mais fibras tipo 2? É mais fibras tipo 1? Como é que vai ser? O problema é que a parte da biópsia é muito pequena. E a gente não tem exatamente, não é homogêneo, não é exatamente o mesmo número de fibras para todos os lugares, para todo o corpo, para todo. Então, às vezes, a parte que eles pegaram tinha uma maior predominância de fibras tipo 1, e eles vão identificar que aquilo era no corpo todo, ou no membro todo, membro inferior, membro superior. Aí há um grande problema. Além da pessoa ter sido invadida, né, é um procedimento invasivo, então ter que tirar um pedaço da carne, do músculo, para poder fazer a biópsia, é uma coisa que não é tão exata. Então, se não ficar exato por não exato, a gente prefere fazer o indireto, que é estimado, que daí não precisa abrir um buraco no nosso membro inferior aqui, né? Eu prefiro isso, pelo menos.
Então, assim, ó, o indiretamente é através de teste. Através de teste, sabe aqueles testes que a gente faz, de corrida para VO2, de esteira para frequência cardíaca, para ver tipos de fibra, para estimar tipos de fibra, a gente também tem os testes. E a gente tem muito teste. Em geral, é teste de potência. Então, a gente tem salto vertical, que é aquele salto que a gente faz do lado da parede. Então, a gente faz pinta o dedo com um pincelzinho, a gente salta aí, dá um toquinho na parede, e lá a gente mede a altura. Tem um vídeo, inclusive, tem um vídeo desse sobre salto vertical lá no canal do professor Moacir, hein? Se vocês querem ver certinho, com cálculos, tudo, eu aconselho vocês ir lá verem um vídeo dele sobre salto vertical. Tem também corridas de 20 metros, que é os sprints de 20 metros, corrida de 40 segundos e teste de Flettner. O teste de Flettner é para identificar a unidade de potência anaeróbia, unidade de potência anaeróbia, que é muito interessante também. Só que a gente tem que saber a massa muscular do seu indivíduo. Para isso, ou a gente vai ter que ter um adipômetro, ou a gente vai ter que ter uma balança de bioimpedância, e eu vou trazer para vocês um teste que não precisa disso tudo. Precisa, pelo menos, de uma barra com peso, que é o teste de agachamento, teste de 1RM. Então, assim, teste de repetição máxima para estimar a predominância de fibras. Tá, a gente começou aqui na corrida, agora a gente está na musculação, eu não estou entendendo mais nada. Então, é o seguinte, para a gente identificar a quantidade de fibra de um membro, seja ele inferior ou superior, a gente vai ter que fazer um estresse, geralmente de potência, nesse músculo, né? Nesse grupo muscular. E o teste de RM, de repetição máxima, vai ser ideal para a gente fazer esse estresse. Mas primeiro a gente tem que descobrir o 1RM da pessoa. Só que se você nunca fez musculação, você está despreparado, e de repente você quer fazer um 1RM, não faz isso, porque se você nunca fez musculação, se você não está preparado, você vai botar um peso excessivo nas suas costas, não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Eu posso, assim, afirmar, é perigoso. Então, para fazer esse teste, você tem que ter o mínimo de treinamento já para partir, pelo menos, do princípio, certo? Então, aqui, esse teste pode ser feito com agachamento, com supino, até inclusive com barra. Mas, para título de conversa aqui, a gente vai fazer agachamento porque é o nosso membro que a gente vai mais utilizar na corrida. Então, a gente vai fazer o agachamento para saber sobre membros inferiores, certo? A potência de membros inferiores. Então, a gente vai calcular o 1RM da pessoa. Imagina lá que foi 100 quilos. Né? Eu fiz lá o teste de 1RM no agachamento e meu 1RM, a repetição máxima, é 100 quilos. Então, eu vou, outro dia, tá? Não faz no mesmo dia do teste do 1RM, outro dia, você vai executar o mesmo exercício, o agachamento, com 80% daquele 1RM. Então, eu fiz com 100 quilos, né? O meu 1RM é 100 quilos. Eu vou fazer com 80 quilos no agachamento. E aí é importante você ter alguém para te ajudar, tá? É importante que você tenha alguém para te ajudar, porque nesse momento a gente vai querer ir até o máximo. E o máximo do agachamento a gente sabe que pode não subir, e é perigoso. Então, alguém tem que estar lá te auxiliando, certo? Executa com 80% do RM, 80 quilos. Vou fazer o agachamento com 80 quilos e eu vou contando a quantidade de repetições que eu consigo fazer. Se eu consigo fazer menos do que 7 repetições, então significa que eu tenho predominâncias do tipo 2. Então, eu não tenho muita resistência na musculatura. Eu tenho potência, eu consigo fazer aqueles movimentos, chegou na 7ª repetição, eu não consigo mais fazer. Se for maior ou igual a 12, predominâncias do tipo 1. Então, menor que 7 é tipo 2, maior ou igual a 12 é tipo 1. E se eu ficar ali no meio, se eu ficar entre 8 e 11, aí é misto, é normal, é uma divisão ali quase igual.
entre fibras tipo 1 e fibras tipo 2. Só que, claro, a gente vai identificar ali. Se é mais puxado para 8, a gente sabe que pode ser uma predominância um pouco maior de fibras tipo 1, de tipo 2. E se for mais para 11, fibras tipo 1, certo? Só que, claro, a gente tem que pensar também qual é o treino específico da pessoa, né? Se a pessoa está fazendo muito treino aeróbio, se ela está fazendo muito treino de resistência, ela vai tender a ter uma relevância maior de fibras tipo 1, né? Mas esse teste é muito bom para a gente identificar esse tipo de fibra no nosso corpo, certo? E a força? E a força que a gente vem falando tanto, né? Do lado do começo até agora, a força para a economia de corrida. Então, como eu falei já, e eu repito, força, fortalecer é vital, vital, em caixa alta para você entender. É essencial para o corredor. Deixa de pensar que treinar força vai te deixar o corpo mais pesado, que não vai. Treinar força do jeito correto não vai te deixar mais pesado, certo? E, além de te ajudar na prevenção de lesões, que foi o que aconteceu comigo, né? Melhorou a minha saúde, preveniu lesões. O treino de força, especialmente o de pliometria, vai te auxiliar no ganho de potência na corrida. Que a gente estava falando, quanto mais força, mais potente você fica, né? Quanto mais torque você consegue gerar. E aí as principais perguntas, né? Porque quando fala de força para corrida de rua, já vem aquela montoeira de perguntas assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar grande, eu vou virar um fisiculturista, se eu pegar 2 quilinhos, eu vou ficar um fisiculturista, se eu fizer exercício com um elástico, eu vou ficar enorme. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Então, assim, ó, eu trouxe algumas perguntas aqui e eu vou discutir sobre elas. Então, a gente precisa de 1 hora de treino de força para conseguir fazer efeito, que normalmente a gente tem essa ideia, né? A gente vai na academia, a gente treina 1 hora e aí faz resultado. Se treinar 20 minutos, não vai dar resultado. 20 minutos é só de esteira, né? 20 minutos ali é só aquecendo na esteira. Mas não é verdade. Não é verdade, tá? Não necessita fazer 1 hora de treino de força para tu gerar resultado na corrida de rua, para gerar resultado na prevenção de lesão ou na potência. Treinos de 20 minutos são ótimos. Treinos de 20 minutos já está ótimo para você conseguir fazer, gerar redução de lesão e potência na corrida de rua. Então, olha só, 20 minutos no seu dia, eu acho que vale a pena. Para você prevenir lesões com 20 minutos, olha, é muito bom. É muito bom. Não precisa nem de 1 hora. E eu preciso ir na academia? Não, não precisa nem ir para academia. Você não precisa ter uma academia. Muita gente acha que, eu não vou fortalecer porque eu não tenho dinheiro para ir na academia. Claro, ir para a academia é um local onde você vai ter muito mais recurso. Obviamente, vai ser melhor se você puder ter condições de ir numa academia, é ótimo. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ir na academia, né? Mas então a gente pode fazer treinamento em casa. A gente consegue fazer o fortalecimento em casa sem equipamentos caros, e sem precisar ir para academia. Então, assim, ó, com um elástico, um kitzinho de elástico que você consegue aí na internet, você consegue fazer treino de força elástico. Porque eles, sabe aquelas mini bands que custam, no máximo aí, se você comprar um kitzinho, vem R$ 50. É menos do que uma mensalidade de uma academia. E aí você consegue usar até durar o elástico. Se você cuidar bem direitinho, você vai ter elástico para anos aí. Então, assim, é um investimento que vale a pena, sabe? Você fazer isso em casa. Vai atrapalhar meu rendimento na corrida? O treino de força não vai atrapalhar desde que você faça corretamente. Porque o que acontece? Muita gente que faz o treino de força esquece que está fazendo treino de força para corrida de rua. E existem duas vertentes, né? Você fazer o treino para hipertrofia e o treino para prevenção de lesões. E daí a pessoa vai, principalmente leigos que vão para academia e acham que treinar é só treinar. E não falam pro professor de educação física lá, que vai estar auxiliando no momento, que eles querem para a corrida. Então, eles vão lá, falam que querem crescer e tal, e o profissional vai passar um treino de hipertrofia. Aí pode atrapalhar um pouco, porque o treino de hipertrofia é um treino um pouco mais pesado,
um pouco mais desgastante e pode interferir, sim, no seu treino da corrida, certo? Se você fizer corretamente, com elásticos, fazer com treinos de força mesmo, de pliometria, treinos com altas intensidades, não vai te atrapalhar no treino, porque a recuperação desses treinos aí são rápidas. A recuperação desse treino é rápida e é tranquilo. Você vai consegue até fazer treinamentos concorrentes, tá? O que é o treinamento concorrente? É treinar duas coisas no mesmo dia. Treinar força e corrida. Treinar natação e corrida. São treinamentos concorrentes, certo? Consigo fazer em casa? Eu já tinha falado. Consegue fazer e com elásticos, e só com elásticos você já consegue fazer em casa. Como faço para aumentar a performance? Então, ali a gente estava falando para evitar lesões, que era com elástico. Agora, para aumentar a performance, aí sim a gente precisa de peso. A gente precisa de peso para fazer treinos de força. Os treinos de pliometria, o que é treino de pliometria? Estou falando aqui pliometria são treinos de salto. Então, agacha, salta, saltos unipodais, saltos verticais, saltos horizontais, todo salto que envolve potência, que é essa potência muscular, vai te gerar mais força, vai te gerar mais performance para a corrida. E os treinos de força também, os treinos de força mesmo, treino de força, altas intensidades e volume baixo, baixa repetição, vai te gerar, sim, melhora na performance. E quais exercícios eu devo fazer? Quais exercícios que eu vou fazer para a corrida? Isso aí é uma pergunta muito, muito utilizada, muito feita. É muito individual. É muito individual qual exercício você tem que fazer. Eu não sei qual é a sua lesão, eu não sei onde você tem deficiência, eu não sei qual é a sua necessidade. Então, é muito individual, não tem um padrão, não tem uma chave de ouro ali que a gente vai conseguir fortalecer tudo. Mas, no geral, o que a gente mais precisa, o que os corredores mais precisam é fortalecer glúteos, panturrilha e tibiais, que são os que mais absorvem o movimento na nossa corrida. Glúteos, por que glúteos? Para fortalecer a estabilidade do joelho. Então, o glúteo estabiliza o joelho. Um glúteo fortalecido, joelho estável. Glúteo fortalecido, adeus dores no joelho. Por que a panturrilha? Panturrilha e tibial. Eles são os primeiros amortecedores que a gente vai ter no nosso pé quando a gente corre. Então, vai bater o pé no chão, panturrilha e tibial vai absorver esse movimento. Panturrilha e tibial vai absorver todo aquele impacto do seu corpo caindo no chão, do seu pé caindo no chão. Então, panturrilha e tibial precisam estar muito fortalecidos para não dar aquela famosa e temida canelite, aquela inflamação que gera nos tibiais, tibiais posteriores, aquela inflamação que incomoda demais os corredores e às vezes tem que ficar semanas parados por causa dessa inflamação. Gelo, passando em anti-inflamatório para poder curar, certo? Então, essas são as principais perguntas. E aí, eu vou fazer um adendo aqui, que eu tenho uma playlist lá no meu canal do YouTube com vários exercícios para fortalecimento para corrida de rua. Então, vários exercícios, visita lá, como o Moacir já falou, tá lá, Gustavo Mike, só colocar meu nome no YouTube, já vai aparecer lá, uma playlist cheia, dividido entre iniciantes, intermediários e avançados. Então, não se preocupa saber se aquele exercício é para você ou não. Então, eu tenho dividido entre iniciantes, intermediários e avançados. Você vai lá, só abre e vê os vídeos. É muito bom. Eu recomendo ver todos, porque mesmo um avançado precisa de exercícios básicos de vez em quando. Isso é essencial. Então, a mecânica do movimento. O que tem a ver a mecânica do movimento? A coordenação. O que tem a ver a coordenação com a economia de corrida? O corpo ele necessita um encaixe ideal para que os membros inferiores haja uma melhor performance. Então, assim, quando você vê aquela pessoa que corre fazendo barulho, já viram alguém correndo fazendo barulho com o pé no chão? Principalmente aquela barulho de quando estivesse cavando o chão ou batendo no chão mesmo. Esse barulho, ele identifica uma falha técnica, uma falta de técnica da pessoa. Então, a pessoa vai estar atrapalhando o movimento fluido da corrida. Então, ela vai estar freando ou ela vai estar saltando. Esses movimentos, eles vão atrapalhar na economia de corrida. Por quê?
eu vou estar jogando mais energia em saltar do que para correr. Ou, em alguns casos, eu vou estar gastando muita energia para ir para frente porque o meu próprio pé está me jogando para trás. Então, eu vou estar freando o próprio movimento que eu estou indo para frente. Isso vai dificultar muito a economia de corrida. É que nem uma lâmpada. Vou fazer uma analogia aqui com a lâmpada. Sabe a lâmpada halógena? Aquelas que já nem vendem mais. Aquelas lâmpadas, elas geravam mais calor do que luz. Elas geravam mais calor do que luz. Então, a energia que elas gastavam era mais para esquentar do que para gerar luz. Então, digamos que ela gastasse 100 kW para fazer a iluminação. 80% daquilo, 80 kW era para aquecer e 20 era para gerar luz. Agora, imagine uma lâmpada de LED, né, as novas agora. As lâmpadas de LED, elas são muito mais eficientes, porque elas geram mais luz do que calor. E aí, é a mesma coisa que o corredor. É um corredor halógeno e um corredor de LED. É um corredor que gera muito mais energia para fazer o movimento da corrida mesmo, para fazer o movimento da corrida, e outro que gera aquela energia para saltar para cima, para frear o movimento, para jogar os pés lateralmente. Então, o pé ele não vai reto. Uma pessoa que tem falta de técnica, ele vai jogar os pés lateralmente. Então, isso tudo é desperdício de energia, porque eu não estou indo para frente. Eu não estou indo para frente. Aí é onde gera esse problema de economia de corrida. Então, aqui ó, eu trouxe um exemplo, porque aqui ó, eu disse assim, né? O corpo necessita um encaixe ideal. O encaixe ideal. Eu não disse o encaixe perfeito, porque não existe movimento perfeito na corrida. Não existe movimento perfeito. Se você olhar, principalmente esses negócios de Instagram de biomecânica, essas coisas de corrida, a pessoa, ela idealiza a corrida perfeita. Braços encaixados, indo verticalmente para frente, pés caindo medialmente, fazendo todo aquele movimento, calcanhar indo próximo ao glúteo. Não, isso não existe assim numa corrida, não existe o corredor perfeito, existe a corrida ideal. Então eu trouxe essa foto aqui. Essa foto aqui mostra uma pronação que chega a dar agonia. É uma pronação excessiva de um corredor profissional, recordista mundial de 10 km. Essa é a foto do Joshua. Ele é recordista mundial dos 10.000 metros. A biomecânica dele não é perfeita, mas é ideal para ele. É ideal. Ele tem uma mecânica ideal para gerar economia de corrida e correr. O corpo dele já se adaptou com aquilo. É uma mecânica ideal e ele consegue gerar movimento, gerar força com essa dificuldade na pronação. Se eu tentasse corrigir isso, capaz até dele piorar na situação, piorar no rendimento dele. Então, é ideal e não perfeito. Não existe corrida perfeita. Então, às vezes, a pessoa vai querer arrumar alguma postura, alguma coisa que é natural da pessoa e vai gerar problemas. Então, a gente tem que saber que não existe perfeito, mas também tem que saber que precisa corrigir. É uma linha tênue ali, né? É uma linha tênue. Não é perfeito, mas tem o ideal, né? Tem o ideal, mais próximo do certo possível. Então, aqui ó, eu trouxe uma mecânica, um slidezinho sobre mecânica de movimento e o padrão da pisada. Então, o padrão da pisada. Existem três tipos de padrão essencial, né? Principais. Existem outros tipos de padrão, mas os três principais é o retropé, médio pé e antepé. O antepé é só para corredores de velocistas. Então, é só para quem corre muito rápido, que precisa de energia muito rápido para conseguir correr. Porque o antepé vai te gerar uma sobrecarga, principalmente na panturrilha, excessivo. Não precisa correr de antepé para fundo, porque é só para gerar velocidade. Porque quando a gente fica na ponta do pé, o nosso movimento é muito mais rápido. A nossa resposta mecânica é muito mais rápida. Porque a nossa panturrilha é como se fosse uma mola. Se a gente está contraindo ela ali, na hora que bater, ela já vai responder. O médio pé, que seria o ideal para a corrida, é o que a gente busca nos nossos alunos. É o que a gente busca para correr corretamente. É o que vai gerar menos atrito, o que vai gerar mais aproveitamento daquela energia. E também tem o retropé. O retropé, apesar de
conseguirmos fazer sem gerar esse impacto, ele é o que mais gera o impacto na corrida. O retropé é aquele que freia. Quem corre de retropé, quem corre de calcanhar no chão, é quem freia o movimento. Quem está freando o movimento na corrida. E eu trouxe do lado um gráfico que é de um livro, né, que é Running Form, e esse gráfico mostra muito certo aqui, ó, o que acontece quando a gente bota o calcanhar na corrida, quando a gente corre com o calcanhar, e quando a gente corre com o médio pé, que é aquele do meio ali. Então, o com calcanhar é essa linha tracejada, e com o médio pé é a linha reta, certo? O calcanhar, olha como gera aquele impacto ali, gera impacto e depois faz o movimento. E o médio pé não, ele é muito reto, muito linear, tá vendo? Então, é muito aconselhável que vocês façam uma transgressão do retropé para o médio pé. Então, se a pessoa corre de retropé, ou se ela corre de antepé, é difícil ter alguém que corre de antepé, mas se ela corre, tenta puxar para médio pé. Fala, corrige esses movimentos, vamos corrigir para médio pé, vamos fazer médio pé. Mas como que eu posso fazer para corrigir para médio pé? Então, como que a gente vai fazer a correção do movimento? A melhor estratégia para que haja correção do movimento é a utilização consciente dos educativos. Consciente. Então, assim, ó, a técnica, ela é fundamental para qualquer esporte, mas se a gente pegar, se você for no YouTube, você vai ver vários vídeos de educativo. Vários vídeos. Tem muita gente falando sobre educativo no YouTube. Muita gente. Mas, se você pegar e recriar aqueles educativos só por recriar, você não vai ter a melhora da técnica. Você só vai estar fazendo um movimento. Você não vai estar entendendo o porquê daquilo. Então, técnicas, por exemplo, igual o skipping, igual o Anfersen, que são esses dois que eu estou mostrando aqui, que tem outros milhares de educativos sobre cones, Hopserlauf, soldadinho, dribbling. Todos esses têm um fundamento. E por isso a gente tem que ter consciência ao fazer os educativos. Então a gente tem que saber cair de antepé ou cair de médio pé quando precisa, fazer a inclinação do nosso tronco. Não é simplesmente ir lá e fazer o educativo. A gente tem que ter consciência dentro desses educativos. Eu tenho um vídeo lá no YouTube também falando sobre educativos, um pouco mais a fundo sobre esses detalhes que eu falei, certo? Confere lá que você vai entender um pouco mais. E aí, como que a gente vai dividir os educativos, então, para os nossos atletas? Eu costumo dividir no seguinte: os iniciantes, a gente dá maior foco. Iniciante na corrida, maior foco. Trabalha mais vezes os educativos durante a semana e a gente costuma separar um dia da semana para treinar educativo. Então, assim, ó, você treina terça, quinta e sábado. Separa, por exemplo, quarta-feira ou segunda-feira para fazer educativos. Só um treino só de educativo. Por quê? Porque a gente precisa de muito mais coordenação no iniciante. O iniciante precisa de muito mais coordenação de movimento. E aí, a gente tem que trabalhar e principalmente porque ele é iniciante. Então, se a gente trabalhar agora, lá na frente ele já vai estar muito melhor. Muito melhor. Mas, também temos os intermediários e os avançados. Os intermediários, a gente atribui já os educativos ao aquecimento. Quando no iniciante, a gente atribui dias separados. No intermediário, a gente atribui nos aquecimentos. Então, a gente aquece, faz educativo e faz a corrida, certo? Mantendo sempre o foco no educativo. Nos avançados, a gente já pode dar mais uma relaxada. Não precisa ter tanto foco assim nos educativos, porque os avançados a gente já leva a entender que eles já têm uma boa coordenação no movimento. Então, a gente faz o educativo mais para automatizar o movimento e não para realmente corrigir a coordenação deles, certo? E aí eu chego num ponto. Você tem que ter consciência, certo? Então, não adianta ter tudo aquilo que eu falei até agora. Aqui eu estou
uma hora já falando com vocês. Não adianta tudo isso. Força, coordenação, tudo. Todos esses pontos. VO2 máximo, ter um corpo ideal para a corrida. Se você não tem consciência. Se você não tem o limite do seu corpo, se você não entende o limite do seu corpo, se você não trabalha consciente no seu corpo. Então, você tem que ter consciência do seu limite e também você tem que ter consciência do limite dos seus atletas. Então, você tem que saber como que seu atleta se comporta para poder passar um treino para ele. Então, assim, ó, uma coisa que eu queria muito dizer para vocês é que, assim, ó, se você trabalha com atletas amadores, se você trabalha com corrida de rua, você tem que lembrar que seu atleta amador, ele tem um trabalho fora do esporte. Seu atleta amador, ele não só corre, ele também é um advogado, ele também é um pedreiro, é um médico, é um veterinário, é um mecânico. Então, você tem que cuidar, porque se você quiser utilizar treinos de profissionais com seus atletas amadores, pode ser muito perigoso. É muito perigoso. Então, tem que cuidar, tá? Cuida, tenha consciência, porque isso é essencial na corrida. E outra coisa, tenha paciência. Nenhuma evolução é da noite para o dia. Você não vai fazer educativo hoje e amanhã você vai estar correndo bem. Você não vai fortalecer hoje e amanhã você vai ter uma potência ótima. Tenha paciência e tenha constância. Então, quanto maior o tempo no seu esporte, melhor vai ser o seu rendimento. Sobretudo, a paciência. A corrida é um esporte de paciência. Você tem que ter muita paciência para evoluir, você tem que ter muita paciência para completar uma prova, ficar 2 horas lá correndo com você mesmo, sabendo que aquilo vai te gerar um resultado. Então, principalmente tenha paciência. Os resultados virão. Certo? Então é o seguinte, vou deixar aqui meus contatos, né? YouTube, Facebook, minha página do Facebook. Se vocês quiserem, meu contato do WhatsApp, se quiserem treinar comigo, daí a gente treina à distância, né? Eu faço treinamentos à distância de corrida, eu tenho uma consultoria online. E o meu Instagram, onde eu passo muitas dicas rápidas, eu tenho dicas tanto de funcional quanto de corrida de rua, certo? E agora, chegamos aí no final da apresentação, eu queria abrir agora para perguntas. Não sei se o professor Moacir aí já está aí, se a gente pode abrir para perguntas já. Finalizamos a nossa primeira apresentação do dia. Eu tô aqui, rapaz, tô aqui pra caramba. Tô aqui, deixa nessa página aí, Gustavo. Deixa ali. Voltei. Deixa aí. Olha só, cara, eu tô aqui pra caramba. Assim, ó, eu vou ser egoísta um pouco agora. Pessoal, vai deixando as perguntas aí no chat, porque eu já vou perguntar já, que eu tenho que perguntar pra ti. Cara, assim, ó, como é que é o nome daquele teste que tu falou ali? Flagner? Flagner, Flagner. Isso. F-L-E... G-E-R. G-N-E-R. Tá, Flagner. Beleza. Isso. Show de bola. Vou anotar aqui porque, cara, não conhecia esse teste aí. Muito legal. E a gente podia fazer, né? Isso aí. É top. É legal isso aí. Uhum. Porque assim, ó, coincidentemente, cara, agora eu tô gravando uma nova parte para EducaFit que é sobre teste de um RM. E eu tô fazendo uma forma estimada do RM. Então, assim, ó, colocou ali agachamento. Pô, fazer um RM no agachamento. Bacana, show de bola. E dá pra gente fazer um RM, dá de fazer o teste mesmo, e dá de fazer o indireto, utilizando fórmulas de estimativa. Entendeu? Sim. Aí depois aplicar esse teste que tu falou aqui, ou aquele outro depois que tu prosseguiu ali, do 7 reps, ali, aquela faixa ali, pra identificar. Podia fazer isso aí, cara. Claro. Podia fazer. Eu já fiz algumas coisas aqui já, mas é mais voltado mesmo para musculação, né? Não é assim voltado para a parte de corrida, identificação de tipagem de fibra, nada desse tipo aí. Mas muito legal, cara. Flagner, já anotei aqui. Flagner. O Gustavo, assim, ó, o Fange está comentando ali, né? Muito claro e esclarecedor. Que bom, assim que é bom, né, cara? Já é claro e esclarecedor, então top demais. Eu achei muito interessante quando tu falou do VO2, cara, porque realmente
O VO2 a gente sabe que é uma variável importantíssima. E teve uma coisa que tu falou que eu achei muito interessante sobre a questão da especificidade do teste, né? Que a gente também já gravou muita coisa isso aí. Pô, a gente fez muita coisa disso já. E você fazer um teste, por exemplo, de 5 minutos, né? Aquele teste de 5 minutos, sai uma coisa. Tu fazer o 3K, sai outra coisa. Aham. Né? Então, tipo, é o mesmo cara. E é engraçado o que tu falou, quer ver, ó? Olha só que massa. Esse livrinho aqui, ó. Ó, pessoal, esse livrinho aqui, ó, do Valdir Barbante. Esse livro aqui é a base, ainda é a base das minhas aulas de graduação. Então, tu foi instruído com esse livro aqui, Gustavo. Muita coisa que eu te Aham. passei tá aqui. Ou seja, tu pegou bem a ideia. Porque, cara, aqui, por exemplo, diz que o recordista de 10 mil, na época que o livro foi publicado, esse livro já é de 2009, então tem uma defasagem, claro, óbvio, né? Mas o corredor de 10 mil metros, na época que era recordista, o cara tinha um VO2 de 85, velho. 85, muito maior do que o maratonista da época, recordista. Entendeu? Ou seja, Aham. cara, VO2 é uma variável importante, sim, a gente sabe disso. Principalmente quando a gente olha para a doença, né? Pô, o VO2 é um ponto de corte importante, por exemplo, quando a gente pensa lá, um paciente com câncer de pulmão, o VO2, cara, cada ml quilograma minuto, cara, é crucial para a pessoa, entendeu? Então, é para onde olhar, né? Como tu falou, para onde olhar, quem é o atleta. Cara, assim, ó, a tua palestra, ela foi realmente algo, assim, que abre a cabeça. Isso que é bacana. Abre a cabeça, assim, pô, caramba, nossa, cara, agora realmente eu entendi um pouco mais e vi realmente alguns conceitos importantes. Então, na minha opinião, né, aí, claro, dando minha opinião, não sei a opinião da galera, mas acredito que muitos compartilham da mesma opinião que eu. Rapaz, cara, ó, tu deu um banho aí, né? Eu tava aqui, engraçado porque é o seguinte, ó, eu tava aqui no telefone atendendo algumas pessoas e eu tava conversando com o professor Luiz, daqui a pouco o professor Luiz vai chegar aí, e o professor Luiz botou assim, rapaz, o guri manja pra caramba, tá aqui, ó, tá aqui no WhatsApp. O cara manja pra caramba. E na hora eu pensei, ó, cara, eu não vou ficar muito no telefone, porque daqui a pouco ele vai chamar atenção. Lembra no curso que a gente falou lá de, ó, se Aham. você tá no Instagram aí agora, presta atenção aqui. Eu tava aqui só olhando, né, cara? Eu ouvindo assim, cara, daqui a pouco ele vai chamar minha atenção. Mas, ó, cara, excelente mesmo, parabéns pela tua palestra, cara, é excepcional. É o que eu tenho para dizer, ó, os contatos do Gustavo estão na tela aí. E, ô, Gustavo, seguinte, ó, canal no YouTube, né? Já tá em todas as plataformas, isso é muito legal, né? Tá no YouTube, tá no Facebook, tá no WhatsApp, tá no Instagram, então tem muitas coisas aí bacanas pro pessoal acompanhar. Sugiro acompanhar, realmente é um cara fantástico. Tem pessoas que estão aí no chat que já participaram, né, Gustavo, da nossa semana de treinamento de corrida que a gente fez já duas semanas de treinamento de corrida a gente já fez, que é um curso que hoje está na EducaFit. Gustavo e eu, junto com outros dois grandes parceiros, que é o professor Matheus e o professor Daniel, que são os caras que estão com a gente, super, nossa, parceiro mesmo assim, né, com nós o tempo todo. E são os caras que, meu, eles também dão banho, né, cara, no mesmo nível, né? No mesmo nível. Sim. No mesmo nível. Os caras estão com a gente. Quando tu falou ali, por exemplo, do treino de força, eu lembrei daquele dia que a gente gravou a musculação. Que a gente Aham. fez em 1 hora, a gente fez 3 treinos de força para ti, para o Daniel e para o Matheus. A gente fez três Sim. treinos de força e tudo com técnicas de intensificação lá, que proposto no meu livro e tudo mais. Cara, aquele dia foi sensacional. Porque o nível, né, de intensificação do treino foi altíssimo. E, cara, o que tu fez lá? Método 7-10, pico de contração, agachamento pirâmide, que tu fez alguns métodos lá diferenciados, assim como os outros dois. Então, cara, foi muito legal. E, ó, vocês que estão aí, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês agora. O Gustavo e eu fizemos esse curso aí, ó, avaliação cardiorrespiratória para corredores. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Esse curso aí que o Gustavo e eu fizemos, 3 meses de trabalho, desde janeiro, trabalhando para produzir tudo isso aí. Tá? Teve gente que já fez o curso, já deu feedback para a gente. Eu não trouxe aqui essas informações, mas depois vocês podem me pedir. Esse curso, para vocês terem uma ideia, ele custa R$ 294. R$ 294. A gente tirou 100zão para que você que está aqui, presta bem atenção no que eu estou te falando, para você que está aqui fazer esse curso aí por esse preço que está aí, ó, 194. O Miguel está perguntando, ó, você já pegou algum atleta que tenha tido Covid-19? Notou alguma diferença nessa questão do VO2? E aí?
Então, eu peguei um atleta com Covid-19, só que quando ele chegou comigo, ele já tinha tido o Covid, né? A gente não trabalhava antes dele ter. Então, eu não tive oportunidade de saber, né, se houve alguma diferença no VO2 dele. Então, o único atleta que eu tive, ele já tinha tido antes de começar comigo, né? Tá, e aí assim, ó, o que que eu vou te perguntar também, até para completar a pergunta do Miguel também, assim, ó, tu tens colocado na tua rotina de avaliações algum tipo de teste para ver VO2? Sim. Como eu trabalho com corredores de rua, né, fundistas, normalmente, assim, ó, 98% dos meus atletas, eles fazem o teste de 3K. Ah, Porque a maioria deles de 10K para cima, né? Corredores de 10K para cima. Então, a gente já faz o teste de 3K. Para os iniciantes, quem está começando a correr, eu costumo fazer o teste de 5 minutos. O teste de 5 minutos. Que daí eu tenho uma relação aí com a corrida, né? Com o VO2, e um tempo menor de corrida, né? Porque um teste de 3K para iniciantes a gente sabe que vai demorar muito e não é viável de ser feito, porque daí já entra em outra predominância, né? A gente já começa a ter muito mais predominância oxidativa do mecanismo energético, né? Do metabolismo energético, e daí começa a interferir no resultado do teste. Já não é mais aquilo que a gente quer testar. Então, o ideal ali, quando eu pego iniciantes, eu faço o teste de 5 minutos. pô, show de bola. E aí tu pega o VO2 e aí parte para prescrição direto. VO2 eu transformo em van, né? Transformo em Isso, van é isso. e Perfeito. faço a coisa dos limiares ali, faço o cálculo de limiar, e aí, através disso, eu faço os exercícios, né? Faço os treinos. Que foi o que a gente fez nesse curso aí, né? Foi o que a gente fez nesse curso. Foi o que a gente fez teste de esteira, que eu sofri pra caramba. Teste de esteira, teste de 5 minutos, teste de 3K foi muito massa. Então, galera, ó, alguma dúvida mais aí pro professor Gustavo? Ó, muito obrigado aí pela tua palestra, Gustavo. Realmente, cara, muito boa. Na minha opinião, assim, esclarecedora. E tu falou uma. Deixa eu não perder essa oportunidade, cara. Aí eu já estou aqui pensando aqui em outras coisas, estou escrevendo aqui, da questão da antropometria, né? Da gente fazer aquela paradinha lá, Aham, antropometria para corredores. aham, Da gente poder fazer é, análise, né? De tudo que se refere à parte de composição corporal para corrida de rua. Então, isso que você falou, por exemplo, ali, a circunferência de coxa. Cara, recentemente publicamos um artigo, o professor Felipe e eu, que foi também lá da mesma instituição que você fez, se formou lá, publicou um artigo recentemente com atletas de triatlo, cara. Entendeu? E a gente fez uma correlação das variáveis com os testes. O salto horizontal, não foi o vertical, foi o horizontal, com o Medicine Ball também em relação às potências de membros superiores e inferiores, uma vez que o triatlo também usa, né? Os membros superiores, por exemplo, na natação. Então, a gente fez isso e a gente encontrou uma correlação moderada entre o segmento de coxa, por exemplo, o tamanho da coxa, a circunferência, como você apresentou, em relação ao salto e a circunferência de braço com o lançamento da bola medicinal. Então, cara, fantástico. Assim, isso que a gente fez com o triatlo, né? A gente fez com aquela modalidade mais mista, né? Agora, com a corrida de rua, a gente não fez nada ainda. Então, é legal a gente poder fazer isso também. aham. Fazer antropometria de corrida de rua também é legal pra caramba. É legal. Já botei aqui para nós. É. Depois a gente vai conversar e a gente vai colocar essas ideias em práticas aí. Pessoal, ó, então, dou por encerrado aqui a palestra do professor Gustavo. Mais uma vez agradecer aí todo esse conhecimento que o Gustavo veio aqui, esse primeiro monstro aqui do nosso evento. Deu aí um show em 1 hora, o cara deu um show, realmente sensacional o conteúdo. Segue o Gustavo na rede social, tá? O Gustavo também faz assessoria online, como ele falou, então é só pegar o contato dele ali, entre em contato, massacre o cara lá que ele realmente vai atender vocês com o maior carinho, maior atenção. Gustavo, cara, meu, só te agradecer, velho. Só te agradecer aí mesmo, porque para mim é uma honra muito grande ver todo esse teu crescimento aí, né? Saber que na primeira fase lá, pô, muito mais jovem ainda, né, cara? Cheio de sonhos, cheio de ideias. E hoje você tá aí com um grande profissional. E tu sabe, né, cara? A gente tem uma amizade pessoal aí.
que eu torço muito pelo teu sucesso e eu tenho certeza absoluta que tu vai chegar aonde tu tanto deseja. Meu amigo, obrigado, ó. Um beijo no teu coração, valeu mesmo de coração, cara, por tá aí disponibilizando um tempo com a gente para passar para essa galera aí esse teu conhecimento, que realmente, meu, já ganhei meu sábado aqui e ainda tem o Luiz ainda e o Fábio, cara. Então, meu, hoje é só aprendizado. Certo. Valeu, Moacir. Eu que agradeço aí, cara. Valeu pela oportunidade, hein? Ô, rapaz, imagina, tamo junto sempre, né, cara? Tamo junto sempre aí. E, ó, agora tu vai dar licença. Cadê o Luiz? Luiz tá aí? Fica aí, Gustavo, fica aí. Cadê o Luiz? Aham. Luiz, tá com a câmera aí, cara? Cadê o Luiz? Eu não vou pedir pra ele abrir a câmera, que vai que o cara tá, né? Sei lá. Aí, ó. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Calma que tá. Aí, ó. Ah, o cara Já botou aqui o headset. Tudo certo aí, meu amigo? Tudo certo. Tá me ouvindo, professor? Aí, tô ouvindo. Beleza, top. Vamos fazer essa transição aí Legal. do primeiro monstro pro segundo monstro. Tudo certo aí, professor? Tudo certo, Ó, tranquilo. já vou apresentar vocês formalmente, porque até então a gente não conseguiu ainda todos, né, fazer aquele baita evento, que é aquela bebida virtual, daqui a pouco eu vou falar, né? Mas aí, ó, tá o professor Gustavo aí, professor Luiz, que é uma honra muito grande ter vocês aí, cara. Vou até printar a tela aqui, velho. Pera aí. Aí, ó. Printei a tela que vou postar daqui a pouco aí, esse momento maravilhoso. Gustavo, obrigado, querido. Grande Valeu, abraço. professor. Fica com Deus. Ó, vamos então pro Luiz agora, então. Só deixa ele. Aí, ó.